Rádio Estação Web. A rádio de todas as estações. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde. Sexta-feira, 7 de agosto de 2015, faltando 42 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby e 363 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estamos no ar com a edição de número 92 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Produção de Virgílio Neto, apresentação desse amigo de vocês, Rogério Barbosa. E nós contamos com a parceria da Rádio Melodia de Pelotas, FM 106,1 MHz, da Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, FM 105,9 MHz, da Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, o Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo do Egito e dos nossos parceiros e amigos da Rádio La Deportiva AM 1120 kHz de Assunción, no Paraguai. Agora 1h mais 5 minutos, 1h05, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre e estamos no ar para o Brasil e para o mundo no www.radioestaçãoweb.com.br. Hoje, no final do programa, nós teremos uma mesa oval especial com Veríssimo Barbeiro e José Segala, eles que são pioneiros na primeira equipe de rugby do interior do Brasil, a Engenharia Bauru. Imperdível, não perca, hein? Mesa oval hoje, especial, com Veríssimo Barbeiro e José Segala, eles que são pioneiros da Engenharia Bauru, a primeira equipe de rugby do interior do Brasil. Mas vamos agora, sem perder tempo, com a primeira mesa oval desta sexta. Hoje nós teremos duas mesas ovais. E a primeira será com o manager das seleções nacionais, Thales Vale, com a campanha Antidoping Rugby Limpo, promovida pela Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU. Quem fez a mesa oval, é claro, foi o Virgílio Neto. Vamos ouvir. Mesa Oval. Mesa Oval desta sexta-feira, do programa desta sexta-feira, está aqui com Thales Vale, ele que é manager das seleções brasileiras de rugby e também é representante do movimento antidoping dentro da Confederação Brasileira de Rugby. Boa tarde, Thales, tudo bem? Virgílio, boa tarde, tudo excelente, e você como tá? Eu tô bem, muito obrigado, Thales. Thales, fala da importância do projeto do programa antidoping dentro da comunidade do rugby, não só brasileira, mas internacional. Por que tanto, claro, os motivos são óbvios, mas a gente quer ouvir de você quais são os objetivos dessa campanha antidopagem que a World Rugby e aqui no Brasil para a Confederação Brasileira de Rugby promovem no país. Primeiro, uma satisfação muito grande estar no teu programa. Agradeço então essa chance. Bom, o programa mundial é chamado de Keep Rugby Clean, que é um programa educacional da World Rugby. Eles têm um módulo EAD espetacular, recomendo ao ouvinte pesquisar. E no Brasil nós tentamos implementar o Rugby Limpo, seria uma versão brasileira desse programa. A importância, como você já citou, parte não só da conscientização que o atleta tem que ter com a carreira e a vida dele, como da importância de competir justamente com outros participantes, ou seja, a competição honesta, não obter vantagem na prática de um esporte, não obter vantagem por meios ilícitos. Esse é o mote da campanha. Desse modo, esse programa a gente começou em 2013, não com esse escopo de rugby limpo que surgiu para esse ano de 2015, mas lá naquele ano conscientizamos então por volta de 125 atletas das seleções nacionais e de lá para cá iniciamos com os clubes do Super 8, Super Sevens e consequentemente Taça Tupi as palestras educacionais. Entendemos que a parte educacional é fundamental porque eu não posso exigir algo que ninguém sabe.
Então a confederação, acima de qualquer coisa, quer levar o conhecimento desse assunto para o maior número de atletas e dirigentes possível, o que não é um trabalho fácil, se considerando o tamanho do Brasil e os profissionais que nós temos disponíveis para lidar com esse assunto. Hoje nós temos um conselho antidoping, que inclusive tem um dos membros que toma decisões pelas autorizações de uso terapêutico da ABCD, além de 2 oficiais de controle de dopagem, eu e o Dr. Bruno. Tivemos o Dr. Léo, que não está mais conosco, e os nossos esforços hoje, então, estão baseados em conscientizar os atletas. Qual que é a importância dessa campanha antidoping para a inserção e consolidação do rugby no movimento olímpico? Certo. O rugby, como está voltando agora, depois de, posso estar enganado, 95 anos fora do quadro olímpico, né, tendo disputado sua última Olimpíada em 24. 92. Então, desse modo, é uma oportunidade de mostrar o que está sendo feito ao passo dos escândalos que outras modalidades têm, como o recente caso do atletismo, que divulgou os quase 800 casos de dopagem nos Jogos Olímpicos, edição anterior, 2012. É uma oportunidade de ouro para mostrar que o rugby tem esses princípios que ele prega como valores. Ou seja, mostrar ao mundo que de fato o trabalho que ele faz é sério, tem integridade, tem respeito, tem solidariedade. É coisa muito boa vindo por aí. Eu penso que vai exatamente de encontro com o que é proposto. É uma modalidade que oferece uma organização muito boa nesse setor. Nós estamos avançando a passos largos com isso aqui no Brasil e, inclusive, para a World Rugby nós somos referência. Para você ter uma ideia, o material que eu já cheguei a produzir, a World Rugby pediu para dar uma olhada, tem um aval dos caras, eles ficaram maravilhados com o que eu produzi aqui no Brasil e querem, inclusive, replicar em outros idiomas. E, Thales, um exame antidoping é muito caro. Qual que é Existe uma política de financiamento para a realização desses exames? Como é que é? Seria um ônus muito grande para os clubes. Como que a Confederação Brasileira de Rugby trabalha com isso? Bom, Virgílio, os custos são altos, porém os benefícios são inúmeros. Eu vou citar como só um benefício a possibilidade de conscientização do processo. Quando eu faço a parte educativa, eu mostro como que seria uma coleta dentro dos padrões internacionais. Essa coleta dentro dos padrões internacionais significa eu ter que pagar alguém do mesmo sexo que o indivíduo a ser testado para coletar essa amostra com ele. Depois, ter uma cadeia de custódia até o envio dessa amostra para um laboratório internacional autorizado pela WADA, World Anti-Doping Agency. E depois disto, eu tenho o custo do laboratório para testar essa amostra. No Brasil, nós tínhamos um laboratório no Rio de Janeiro que era acreditado pela WADA e que vai voltar a ser, exatamente, e que vai voltar a ser para as Olimpíadas. Desse modo, os custos vão ser reduzidos expressivamente. Mas retomando a sua pergunta, deixa eu até que estou falando demais, temos que pensar o seguinte: como que os clubes podem fazer? Primeiro, me receber para falar para eles sobre o assunto. É o primeiro passo, aceitar os e-mails que eu estou enviando aí, me convidar e me aceitar. A confederação hoje tem uma porta aberta com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. E o nosso serviço de inteligência trabalha em conjunto com um deles. Caso haja suspeita de algum atleta, alguns especialistas são convocados para analisar o caso. E se for constatada a necessidade, hoje nós vamos pontualmente, dentro das competições nacionais, notificar e testar esses indivíduos em competição. Fora de competição, infelizmente, nossos esforços ainda não podem atender, nós temos outras prioridades, né? Nós não podemos atender isso ainda. Bom, Thales, para finalizar, caso os clubes queiram recebê-lo para uma palestra, para um workshop sobre a dopagem, o antidopagem, o combate ao doping, o que deve fazer? Eu já contactei os clubes do Super 8 e Super Sevens. O que eles devem fazer basicamente é me retornar com a data que eles têm disponível, a hora, enfim, todos os custos de passagem ficam com a CBRU, assim como os meus custos de palestra. Ele não tem que se preocupar, só me receber mesmo e responder por e-mail. Então é thales.vale@brasilrugby.com.br. É restrito aos clubes do Super 8, Taça Tupi e Super Sevens? Bom, exclusivo aqui para o teu programa, o ouvinte que for de algum clube que quiser me receber de outra cidade, pode entrar em contato que eu vou viabilizar para esse ano ainda esse contato, essa palestra para esse clube. Thales, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho, envolvimento e o serviço que vocês têm prestado. Você, nomeadamente o Thales, tem prestado para o rugby nacional.
Obrigado, Virgílio. Um reconhecimento muito importante. Ouço sempre que posso o teu programa. Parabéns a você também pelo trabalho pioneiro que você faz, digno de grandes elogios. Obrigado. Estação Rugby Clube. Agora 1h mais 13 minutos, 1h13, portanto ouvimos aí a entrevista de Virgílio Neto com Thales Vale, ele que é o criador da campanha Antidoping Rugby Limpo, promovida pela Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU. Mas seguimos por aqui. A seleção M19 do Paraná tornou-se recentemente campeã nacional. E a nossa correspondente, Adriana Lopes, conversou com Douglas Halt, capitão da equipe. Vamos ouvir. Douglas, desde quando você joga rugby e como que você conheceu o rugby? Eu jogo rugby fazem 4 anos, quase 5, e eu conheci através de uma palestra que fizeram no meu colégio, uma palestra do pessoal do VOR, que foi lá e apresentou todo o esporte. Eu fiquei curioso e vim procurar. E tem algum jogador que seja seu ídolo, alguém que você gosta muito de ver jogar ou que você gostaria de saber mais sobre ele? Bom, tem vários jogadores de várias seleções que eu gosto de ver jogar, tem tanto da Nova Zelândia, da Austrália, da Inglaterra. Aqui no Brasil tem alguns que eu gosto também, tem o Aerosmith, que eu gosto muito, que é da Nova Zelândia, tem o Dan Carter, da Nova Zelândia também, tem o Will Genia, da Austrália, que eu gosto muito também, tem vários. Douglas, quais são os seus objetivos dentro do rugby? O principal objetivo sempre é crescer e evoluir, e o rugby sempre possibilita a gente a crescer tanto como pessoa como atleta, então sempre buscar evoluir. Bom, eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? Conhecer outros lugares, conhecer outras culturas através do rugby, e praticar rugby em outro país, outro lugar seria um grande sonho também. E você acha que a sua geração já vai conhecer o profissionalismo do rugby dentro dos clubes, sem ser na seleção brasileira? Eu acho que com certeza sim, essa nova geração que está chegando agora, ela já joga um rugby muito diferente da geração atual, e acredito que em muito pouco tempo o Brasil já vai conseguir estar aí no nível profissional, quase profissional. Obrigada, Douglas. Adriana, para a Rádio Rugby Clube. Valeu, Adriana Lopes, muito obrigado, correspondente do Estação Rugby Clube lá no Paraná, conversando com Douglas Halt, capitão da equipe M19 do Paraná, seleção M19, que se tornou recentemente campeã nacional. Portanto, parabéns aí à seleção M19 do Paraná, campeã brasileira. Estação Rugby Clube. Agora 1h mais 16 minutos, 1h16, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Você vai mandando sua mensagem para o nosso Twitter, @rugbyclube, ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube, usando sempre a hashtag Cultura de Rugby. Ouça também nossos podcasts acessando soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ali tem um material muito especial com quadros, entrevistas, tudo que já rolou aqui no Estação Rugby Clube desde 2013 até agora. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Você também pode visitar o nosso site rugbyclube.com.br e participar conosco aqui ao vivo para 51-8223-4805. Você pode participar tanto pelo SMS quanto pelo WhatsApp. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. Anota aí, 51-8223-4805. Participe com a gente. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby É na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde.
Copa do Mundo de Rugby. Na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos. Qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com Alden. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, anuncia mais um Quiz Sulbec. Pois é, e o Quiz Sulbec da semana passada queria saber que atleta da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 1999 também jogou pela seleção de cricket da Nova Zelândia. A resposta correta era Jeff Wilson, holandês de nascimento e escocês de seleção. E quem acertou foi o Rafael Sanguinetti de Recife, Pernambuco. Teu prêmio do Quiz Sulbec já está a caminho. Parabéns, Rafael, obrigado pela audiência. E o Quiz Sulbec desta semana pergunta, atenção, em um jogo de Rugby League, o jogo possui quantos árbitros? Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Você sabe? Bom, se você sabe, mande sua resposta aqui ao vivo para 51-8223-4805 na forma de SMS ou WhatsApp e participe com a gente. Em um jogo de Rugby League, o jogo possui quantos árbitros? Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Você sabe? 51-8223-4805. Participe, concorra. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Agora 1h mais 20 minutos, 1h20, 27 graus é a temperatura. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube.
De volta com Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Agora 1h mais 23 minutos, 1h23, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Você vai participando conosco pelo Twitter, @rugbyclube, ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube, sempre usando a hashtag Cultura de Rugby. Ouça também nossos podcasts acessando soundcloud.com/rugbyclube, Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Visite o nosso site rugbyclube.com.br e participe conosco aqui ao vivo pelo 5182234805 em formato de SMS ou pelo WhatsApp. Para mensagens SMS, o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805. Anotou direitinho? Beleza. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual e converse com o Aldo. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana pergunta: em um jogo de Rugby League, quantos árbitros participam da partida? Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Você sabe? Se você sabe, mande sua resposta aqui ao vivo para 5182234805, tanto pelo SMS quanto pelo WhatsApp. Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Participe com a gente, 5182234805, e concorra a um brinde Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e esse fim de semana tem muitos jogos de rugby por aí, principalmente no Super 8 e na Taça Tupi. É isso, Virga? Fala aí. Olá, Rogério. Olá, ouvintes do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. É isso aí, amanhã teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 8, Campeonato Brasileiro de Rugby da primeira divisão, que entra em sua sexta rodada. Para começar a rodada amanhã, às 2h30 da tarde, lá no SPAC em São Paulo, tem confronto entre o SPAC e o Curitiba. Quarto colocado recebe o segundo colocado, que é o Curitiba. O jogo começa às 2h30 da tarde e terá a arbitragem do senhor Mariano de Goicoechea. Em Canasvieiras, em Florianópolis, o Desterro recebe o São José. Desterro, terceiro colocado, joga contra o São José, líder da competição. A arbitragem é do senhor Xavier Torres Volga e o jogo está marcado para as 3h30 da tarde no campo da Amocan, em Canasvieiras, Florianópolis, Santa Catarina. Na Arena Paulista de Rugby, lá no Tatuapé, no Parque Esportivo do Trabalhador, Henrique Platais apita Bandeirantes Saracens contra Farrapos. Outro grande jogo, Bandeirantes Saracens na 7ª posição contra o Farrapos. O Band, que está com jogo a menos, recebe o Farrapos, que
que está com 9 pontos, apenas 2 pontos à frente do Bandeirantes Saracens, está em sexto. Então outro duelo aí muito importante para o Super 8, Farrapos que viaja até São Paulo enfrentar o Bandeirantes. Farrapos em sexto, o Bandeirantes em sétimo lugar. A arbitragem é do senhor Henrique Platais, o jogo está marcado para a Arena Paulista às 3 da tarde. E o quarto jogo desta sexta rodada é lá em Jacareí, no campo do Balneário. O Jacareí, a equipe da casa, lanterna na competição, recebe o Pasteur, quinto colocado. O Jacareí tem 2 pontos conquistados, o Pasteur está em quinto lugar com 11. O jogo começa às 1h30 da tarde lá no campo do Balneário em Jacareí e terá a arbitragem do senhor Giancarlo Bistro. Estes são jogos da sexta rodada do Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby da primeira divisão. Repassando, no SPAC, às 2h30 da tarde, com a arbitragem do senhor Mariano de Goicoechea, SPAC contra Curitiba. Às 3h30 da tarde, em Florianópolis, lá em Canasvieiras, o Desterro recebe São José, a arbitragem do senhor Xavier Volga. É a Arena Paulista de Rugby em São Paulo, no Parque Esportivo do Trabalhador. O Bandeirantes Saracens recebe o Farrapos, com a arbitragem de Henrique Platais, jogo a partir das 3 da tarde. E para finalizar, no campo do Balneário em Jacareí, à 1h30 da tarde, Giancarlo Bistro apita Jacareí contra a Pasteur. Esses são jogos da sexta rodada do Super 8, Campeonato Brasileiro de Rugby da primeira divisão, que tem a classificação assim: São José em primeiro com 19 pontos, o Curitiba está em segundo lugar com 18, Desterro em terceiro com 14, SPAC em quarto com 13, porém um jogo a menos. Pasteur em quinto com 11 pontos, Farrapos em sexto com 9, Bandeirantes Saracens com um jogo a menos em sétimo lugar com 7 pontos conquistados. E na lanterna da competição está o Jacareí com 2 pontos conquistados. Se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados para as semifinais São José, Curitiba, Desterro e SPAC. Rebaixado, o Jacareí, e o Bandeirantes Saracens enfrentaria na repescagem o vice-campeão da Taça Tupi, o Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão. Por falar em Taça Tupi, amanhã também é dia de Taça Tupi. Vamos aos jogos pelo Grupo C. Começando pelo Grupo C, o Serra recebe em Caxias do Sul, na Sagrada Família, o Balneário Camboriú. Em Porto Alegre, na Sociedade Hípica Porto Alegrense, teremos jogo valendo a Taça Subec Cidade de Porto Alegre. O duelo local, o clássico Sancha, Charrua contra San Diego. Esses são jogos, portanto, pelo Grupo C, que tem a liderança do San Diego com 9 pontos conquistados, Charrua em segundo com 4, Serra em terceiro com 2 pontos e o Balneário Camboriú com nenhum ponto conquistado. Lembrando que Charrua e Balneário Camboriú tem um jogo a menos. Na primeira rodada da fase de grupos da Taça Tupi, era para ter acontecido o confronto entre Charrua e Balneário Camboriú lá em Santa Catarina. Em função das fortes chuvas que assolaram a Santa Catarina, esse jogo foi adiado. Mas o San Diego lidera com 9 pontos, seguido pelo Charrua com 4 conquistados. Lembrando a todos que pelo Grupo C da Taça Tupi, o Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão, Charrua contra San Diego, clássico local amanhã na Hípica em Porto Alegre. Jogo que vale taça, é a Taça Subec Cidade de Porto Alegre. Pelo Grupo B, com liderança atual da Politécnica, com melhor saldo de pontos, com 10 pontos, entretanto melhor saldo. O Niterói também tem 10, mas com saldo pior que o da Politécnica. Politécnica lidera com 10, Niterói em segundo com 10, porém com menor saldo. BH Rugby com 1 ponto apenas conquistado e o Guanabara, lanterna do Grupo B, com nenhum ponto. Amanhã pelo Grupo B teremos os seguintes jogos. O Niterói viaja até São Paulo para jogar contra a Politécnica, enquanto que o Guanabara viaja até o Belo Horizonte, a capital das Gerais, para jogar contra o BH Rugby. Estes, portanto, são os jogos de amanhã pelo Grupo B da Taça Tupi, Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão. Finalmente, pelo Grupo A. O Grupo A tem a liderança do Olhos de Louveira com 9 pontos, seguido pelo Rio Branco de São Paulo com 5 pontos conquistados. Em terceiro lugar, o Londrina com 1 ponto e na lanterna do Grupo A, o Maringá com nenhum ponto conquistado. Os jogos de amanhã pelo Grupo A serão os seguintes: jogaço em São Paulo, Rio Branco recebe o Olhos. E lá em Maringá, o clássico do Norte Pioneiro do Paraná, o Maringá recebe o Londrina. São jogos de amanhã pelo Grupo A. Politécnica, Rio Branco, contra o Olhos e a Maringá contra a Londrina.
Taça Tupi está assim. Pelo grupo A lidera o Olis, seguido pelo Rio Branco. No grupo B lidera a Politécnica, seguida pelo Niterói. E no grupo C, em primeiro lugar, está o San Diego e em segundo lugar está o Charrua. Lembrando a todos que para as semifinais da Taça Tupi, o Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão, classificam seus 3 melhores de cada grupo, mas o segundo melhor no geral. Se o campeonato, a fase de grupos, terminasse hoje, estariam nas semifinais o Olis, Politécnica, San Diego e Niterói. O Niterói que é o melhor segundo colocado. Repetindo, estariam nas semifinais o Olis, Politécnica, San Diego e Niterói. Esses são os jogos de amanhã pela Taça Tupi 2015, o Campeonato Brasileiro de Rugby da segunda divisão. Volto aí nos estúdios com você, grande Rogério Barbosa. Valeu, Virga, grande Virgílio Neto, trazendo as informações do Super 8 e da Taça Tupi. Portanto, no Super 8, o Farrapos tem um jogo importante, enfrenta o Band Saracens na Arena Paulista de Rugby, lá no Parque Esportivo do Trabalhador, em São Paulo, amanhã, a partir das 3 horas da tarde. E pela Taça Tupi, nós temos 2 jogos aqui no Rio Grande do Sul, conforme falou muito bem o Virga. O Serra enfrenta o Balneário Camboriú às 2h30 da tarde, no estádio municipal Antônio Barroso Filho, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, número 4.390, no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. E o confronto aqui da capital, o Sancha, Charrua e San Diego, às 3 da tarde, na Sociedade Hípica, lá na Zona Sul, minha querida Zona Sul, Estrada Juca Batista, número 4.931, no Belém Novo, aqui em Porto Alegre. Portanto, clássico Sancha na Taça Tupi, amanhã, Charrua e San Diego, às 3 da tarde. No próximo Estação Rugby Clube, vamos trazer todas as informações desse clássico para você. Estação Rugby Clube. Tacho Mineiro. Minas Gerais. Direto das Alterosas, ele, Felipe Fraga. Fala, Felipe. Salve, salve, amigos do Estação Rugby Clube. Aqui quem fala é Felipe Fraga, direto das montanhas de Minas. Depois de um longo tempo longe, trazendo para vocês as novidades da Ovalada aqui nas Gerais. Deixando um grande abraço a toda a equipe da Rádio Estação Web, que faz esse programa acontecer, ao Rogério e ao Felipe Cata, que estão aí diretamente na mesa, ao Virgílio, que continua contribuindo, nosso grande criador e mentor desse programa, Manuel Cabral com Pátio Lusitano, Fernando Strong da Estação Paulista e todos vocês que contribuem para que esse programa aconteça, especialmente você ouvinte, que é a razão disso tudo. Estamos nos preparando para ir a Londres, né? A nossa equipe vai representar bacana lá a gente, diretamente da Terra da Rainha, trazendo o Mundial de Rugby com muitas emoções. Espero que seja a última vez que vai ter o Mundial sem o Brasil, contando que em 2019 a gente vai beliscar uma vaga. Temos 4 anos aí para evoluir bastante, conseguir isso. Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito das competições nacionais que as equipes mineiras estão participando. Lá na Taça Tupi, o BH está jogando, e eu não vou entrar em muitos detalhes, já estão trabalhando bem em si. Eu vou contar mais as coisas internas, assim, especialmente na participação de hoje. Bom, pessoal, recentemente o Eloy Mendes Rugby disputou a segunda etapa da Copa Vale de Rugby Sevens lá em São José dos Campos, né, o centro do rugby nacional, e participaram lá, além do Eloy Mendes, vice-campeão, o Jacareí, que é uma equipe forte, a Portuguesa de Desportos, o Pinda Rugby, o Pira Rugby e, claro, o Sanja, representado pelo Cruzeiro do Sul, né, os veteranos do Sanja julgaram aí esse campeonato. E o Eloy Mendes garantiu a segunda posição no campeonato. Parabéns à equipe do Eloy Mendes pela excelente participação. Pessoal, daqui a algumas semanas, no dia 15 de agosto, no sábado, começa o Berlândia Sevens, lá no campo da Educa, com entrada franca. Está chegando aí um dos principais eventos de Rugby Sevens de Minas Gerais, que antecede o início do Campeonato Mineiro de Rugby Sevens. É como se fosse um super treinão aí, que recebe também equipes de outros lugares do país. Então você que tem sua equipe de Sevens e quer se preparar para os campeonatos do seu estado, você de São Paulo, do Mato Grosso, de Goiás, região que chega pertinho de Berlândia lá, pode participar do Berlândia Sevens com sotaque, por favor. Aí vai começar no dia 15 de agosto, procura o pessoal lá em Uberlândia, que vai ter um evento bem interessante. Bom, no dia 31 de julho, na última semana, os treinadores franceses ministraram uma aula de rugby lá em Varginha,
pela Academia Internacional de Rugby. Foi um evento bastante legal lá no sul de Minas, o pessoal aprendeu muito. Muito obrigado à Academia Internacional de Rugby pelo incentivo, pelo apoio lá com a parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da cidade de Varginha e o Minas Rugby, que está retornando com força, excelente organização do evento aí. E falando em Varginha, está chegando muito em breve o Campeonato Mineiro de Rugby Sevens. Eu vou entrando em detalhes com vocês aos poucos, mas já tem data marcada, dia 12 e 13 de setembro, lá no sul de Minas, lá em Varginha. Vai começar esse Mineirão de Sevens aí, tem tudo para dar certo esse ano, espero grande participação das equipes. Pessoal, neste sábado tem amistoso de rugby entre Aimorés e Barroso, são duas equipes que fazem parte do projeto lá do Luciano Nascimento, de inclusão social através do esporte, de inicialização do rugby com a molecada de base. São equipes de rugby sevens, então Aimorés Futebol Clube e o Barroso Rugby Futebol Clube, né? Pelo projeto Barroso Union. E às 9 horas tem os jogos femininos, às 10 horas os jogos masculinos, e às 11 horas tem o terceiro tempo para molecada aí, pelos adolescentes, claro, sem bebida alcoólica, álcool só depois dos 18. Então a molecada já vai estar podendo participar bem aí. E por fim, uma última novidade que eu vou tratar mais perto da data, no dia 30 de agosto tem as Olimpíadas de Eloy Mendes. Você vê aí que o sul de Minas está bastante movimentado. O rugby vai estar presente nessas Olimpíadas aí de Eloy Mendes, com apoio lá da Prefeitura da Secretaria de Esporte de Eloy Mendes, mas vai ser na modalidade 10-a-side, né, o 10-a-side. Então você que tem uma equipe aí que nunca jogou o 10-a-side, há uma chance de participar desse primeiro torneio aberto aí, quem sabe isso seja um embrião aí de formar um scrum de 5, formar um torneio com 10 atletas que pode ser bem interessante aí na evolução do rugby nacional. Bom, pessoal, por enquanto as notícias são essas, eu não vou estender demais aqui não. Quero trazer para vocês, voltar na semana que vem, se correria de trabalho me permitir, mais e mais notícias do rugby mineiro. Um grande abraço a todos, um final de semana recheado de feijão tropeiro e pão de queijo, é o que eu desejo a todos. Muito obrigado e até a próxima. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Chega agora ele, Fernando Strongren. Fernandão. Boa tarde, Rogério e todos os fãs do rugby ligados aqui no Estação Rugby Clube. Está começando mais uma edição do Estação Paulista, com as principais notícias do rugby do interior paulista e do centro-oeste. E não tem outro jeito de começar o programa dessa semana sem destacar a vitória do São José sobre o SPAC, em casa, pela 5ª rodada do Super 8. O clube inglês era o último invicto da competição e não vendeu barato a derrota, decidida com as boas cobranças de penais de Moisés Duque, que somou 15 pontos só nesse fundamento. Com o placar final de 29-15 para os joseenses, o time do Vale do Paraíba se isolou na liderança do campeonato, com 19 pontos, um a mais do vice-líder Curitiba. O outro representante caipira na elite nacional, o Jacareí, viajou até Bento Gonçalves para enfrentar o Farrapos, em um confronto que seguiu indefinido até os últimos minutos, quando os jacarés não souberam converter a vantagem numérica devido ao cartão amarelo de Matheus aos 25 minutos da segunda etapa e viram o Farrapos converter mais um penal aos 36 minutos, fechando o placar da partida em 21-13 a favor dos gaúchos. O Jacareí segue na última posição e com a vitória do Band sobre o Pasteur no último fim de semana, é o único time que ainda não conheceu o sabor da vitória nesta edição do Super 8. Atrás dessa primeira vitória, o Jacareí joga amanhã em casa contra o Pasteur, que busca se recuperar da derrota do último fim de semana para não se distanciar dos líderes. Também no sábado, o São José coloca sua liderança em jogo contra o Desterro, na Ilha da Magia. Na Taça Tupi, os clubes paulistas tiveram que cruzar as fronteiras do estado e voltaram para casa com boas vitórias. O Rio Branco finalmente pôde fazer sua estreia e atropelou o Maringá Hawks, na casa do adversário por 50-14. A menos de 100 km dali, o Wallace não tinha uma vida fácil em Londrina. Jogando contra o Pé Vermelho, o clube listrado de Louveira conquistou uma apertada vitória por 13-7, depois de ir para os vestiários perdendo por 2 pontos de diferença.
Com a vitória do Wallis e Rio Branco, os times paulistas se colocaram nas primeiras posições do Grupo A, com o time do interior, na primeira posição, 4 pontos à frente do Rio Branco, que tem um jogo a menos. A Poli, único representante paulista no Grupo C, também segue 100% na Taça Tupi, depois de uma grande vitória sobre o BH Rugby na capital mineira. Naquele que foi descrito como o melhor jogo do campeonato, os universitários começaram atrás e viram 2 viradas no placar só no primeiro tempo, indo para o intervalo perdendo por 24-18. O segundo tempo seguiu disputado, mas com a Poli levando a melhor e revertendo o placar para uma vitória por 41-32. Sem dúvida um grande jogo com nada menos do que 9 tries. Vale lembrar que esse, como outros jogos da Taça Tupi e do Super 8, podem ser assistidos no canal da CBRU no YouTube. Nesse fim de semana, a Taça Tupi será marcada pelo confronto de líderes. O Grupo B assiste um grande confronto, com a Poli recebendo o Niterói. Ambos os times estão com 100% de aproveitamento na competição. Pelo Grupo A, o Wallis viaja até Embu-Guaçu, onde enfrenta o Rio Branco. Se o Wallis vai muito bem na Taça Tupi, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, eles viram União Rugby Alphaville assumir a liderança do torneio. Mas nada se preocupar em demasia, pois isso é resultado da pausa que o time de Louveira deu na competição estadual. O Urra conquistou o topo da tabela com um jogo a mais que os outros 3 vice-líderes, ao superar o Lechuza em Itu por 33-12. O Ilhabela também entrou em campo neste fim de semana, jogando em casa contra o Urutu e conquistando uma boa vitória por 34-20, que manteve o time do Litoral na 3ª colocação geral. No terceiro jogo da rodada, o Corinthians parece ter recuperado suas forças ao sair com mais uma vitória, desta vez sobre o Lanterninha Fea, pelo placar de 43-13. Com o resultado, o Corinthians alcança a 7ª posição na classificação geral. Neste sábado, São Carlos e Medicina reeditam a final da 3ª divisão do ano passado, em uma disputa para sair do fundo da tabela. No domingo, é a vez do Urutu e Palestra Templário se enfrentarem na capital. No único jogo da rodada da Série D, o Tucanos voltou a se reencontrar com a vitória ao superar o Pasteur Desenvolvimento por 45-27 na Arena Paulista e seguir isolado na liderança da competição. Neste fim de semana, é a vez dos clubes da 4ª Divisão descansarem, enquanto os representantes da Série C voltam a campo em 2 jogos. Um clássico do interior, com um confronto entre Jequitibá e Piratas, e um duelo de opostos entre ABC e SP Barbarians. Jequitibá e Piratas jogam em São Pedro de olho no topo da tabela, já que uma vitória com ponto bônus do time de Campinas pode significar a liderança. Já os atuais líderes Piratas não querem ver isso acontecer e buscam a vitória sábado para abrir ainda mais a vantagem sobre seus concorrentes. Quem também está de olho no topo da tabela é o ABC, que precisa da vitória para encostar no atual 3º colocado, o Cougars. Já o SP Barbarians busca se recuperar dos péssimos resultados que vem apresentando e tentar sair da última posição. Para fechar o Estação Paulista, 2 notas do Sevens, uma caipira e outra vinda lá do Cerrado. No domingo, São José dos Campos recebeu a 2ª etapa da Copa do Vale de Rugby Sevens, com 12 equipes masculinas e 3 femininas disputando o título. No masculino, quem levou a taça foram os atletas do Cruzeiro do Sul, seguidos de Jacareí e do Piracicaba Rugby. No feminino, a classificação final foi São José, Portuguesa e Jacareí. O Sevens também deu as caras no Distrito Federal neste fim de semana, com a 2ª etapa da Taça Cerrado de Rugby Sevens. Ao fim de 2 dias de jogos, o Rugby Sem Fronteiras saiu como grande vencedor, seguido do anfitrião Samambaia e do UFG Rugby. Após a 2ª etapa, o Samambaia lidera a classificação geral, seguido por Palmas e Rugby Sem Fronteira. O Estação Paulista fica por aqui, mas logo mais estou de volta no Mesoval, com o Virgílio Neto, onde entrevistamos 2 ex-atletas do time de rugby da Faculdade de Engenharia de Bauru, o primeiro time de rugby do interior do Brasil. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista, aqui no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Isso aí, valeu Fernandão, muito obrigado. Fernando Strongren com as informações do rugby
o rugby paulista e também o rugby lá de Brasília, do centro-oeste brasileiro. E o Fernandão falou muito bem, daqui a pouco tem mesoval especial com Veríssimo Barbeiro e José Segala, eles que são pioneiros na primeira equipe de rugby do interior do Brasil, a Engenharia Bauru, imperdível daqui a pouco, hein? E agora, vamos de Portal do Rugby Opina, espaço para Vitor Ramalho do Portal do Rugby. E hoje ele fala sobre a última rodada do The Rugby Championship, que acontece amanhã com a definição do campeão de 2015. Fala aí, Vitor. Bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Aqui é Vitor Ramalho com mais um Portal do Rugby Opina. O assunto de hoje é o The Rugby Championship, que entra na sua última rodada, nas suas 2 últimas partidas neste sábado. Primeira partida, às 7 da manhã, Austrália e Nova Zelândia se enfrentam, valendo o título da competição. A Nova Zelândia nunca deixou de ganhar um título desde que o torneio se tornou com 4 nações, né, The Rugby Championship, desde 2012. 3 títulos consecutivos dos All Blacks, né? A Austrália é a última equipe que derrotou, que conseguiu tirar um título da Nova Zelândia, isso em 2011 na última edição do Tri Nations, antes da Argentina ingressar. A Austrália é as que não vence a Nova Zelândia desde aquela época. São 10 vitórias 10 jogos sem vitórias da Austrália, são 8 vitórias da Nova Zelândia e 2 empates desde então. Para essa partida, o equilíbrio é absoluto, apesar do histórico favorável dos neozelandeses, muito porque em primeiro lugar, o jogo é na Austrália, né, mando dos Wallabies. E depois que a Austrália vem embalada, sobretudo por causa da vitória contra a África do Sul e do bom desempenho contra a Argentina. A Austrália vai apostar numa terceira linha renovada com David Pocock e Michael Hooper jogando juntos, o que muita gente queria. A questão é saber se o Pocock vai conseguir jogar, se adaptar na posição de 8º. O Scott Fardy não sai da equipe e continua fazendo dupla de asas com o Hooper. Muito interessante a formação que o Michael Cheika optou. Vamos ver como é que vai conseguir desempenhar seu jogo contra uma terceira linha neozelandesa de Reid, McCaw e Kaino, que é fenomenal no papel. A gente olha os nomes e vê certamente 3 dos melhores jogadores da posição no mundo, mas talvez comece a sentir um pouco o peso da idade, o fato de serem veteranos contra o Pocock, o Hooper e o Scott Fardy em ascensão. Além disso, a Austrália vai optar pela formação de Scrum Half abertura com Nick Phipps e Bernard Foley, jogando Bernard Foley ao lado do camisa 12 Matt Guiteau, que volta à equipe. E aí mais uma formação que o Cheika testa nessa partida, e que para mim é muito interessante. Para mim pode ser a formação da Copa do Mundo, porque ele veio optando agora, né, segunda partida seguida, pelo Phipps e pelo Foley no lugar de Guinea e de Cooper, jogando junto com o Matt Guiteau. Pode ser uma formação até ideal para a Austrália, características se compensando entre Guiteau e Foley. E o Drew Mitchell entra na ponta, finalmente. Parecia que o Cheika estava aguardando ele para essa partida, né? Readaptando o Drew Mitchell para o rugby do Hemisfério Sul. Do lado neozelandês, novidade, Dan Carter joga de abertura. A formação sendo testada, Aaron Smith e Dan Carter. A Nova Zelândia renovou muito, aliás, o seu elenco para essa partida. Algumas outras alterações: Mino Scudder vai jogar na ponta, Ben Smith vai para fullback, Savia volta também para ponta. Essa formação Savia, Milner Scudder e Ben Smith, muito interessante para ser testada contra os Wallabies. Acontece que a Nova Zelândia pode trocar o time inteiro, colocar tudo de teste, e ainda assim vai ter um time muito competitivo, muito forte para lutar pelo título contra os Wallabies. Para mim, 50-50 essa partida. Finalmente eu posso dizer que os Wallabies estão aí em condições de igualdade, em chances de vitória contra os neozelandeses. Na outra partida, valendo o último lugar da competição, Springboks e Pumas, a África do Sul é favorita absoluta para a partida, joga em casa. Dificilmente a Argentina vai conseguir fazer alguma coisa. A Argentina vai jogar com Kubed e Hernandes como dupla Scrum Half abertura. Ramiro Herrera não joga de pilar, o que é um problema para a equipe da Argentina. A África do Sul tem tudo para se impor. Novidade na África do Sul: De Villiers volta com a camisa 13, jogando em dupla com o De Allende. O Creel vai para a ponta. Muito interessante também essa formação, sobretudo porque é a formação ali que os Stormers vão poder usar e vão poder usar, né, mais para frente, sobretudo agora com o retorno
De Villiers. A África do Sul precisa ter a obrigação, necessidade de impor seu jogo, de mostrar evolução depois de 2 derrotas seguidas, né? Pensando na Copa do Mundo, a África do Sul teve um problema físico, caiu muito de rendimento na segunda etapa das partidas e contra a Argentina tem que se impor. É o teste que todos esperam que a África do Sul consiga passar bem. Além disso, Virgílio tem mais uma partida internacional. Primeiro amistoso entre equipes europeias de preparação para a Copa do Mundo. Gales contra a Irlanda, 2 equipes muito renovadas, os 2 técnicos fazendo muitos testes, um verdadeiro laboratório. Difícil fazer alguma previsão, jogo em Gales, mas a Irlanda colocou uma equipe um pouco mais experiente, liderada pelo Jamie Heasley. Vamos ver como é que se sai, jogadores voltando de férias. Não é um jogo que você pode tirar muitas conclusões para a Copa do Mundo, mas sim testando jogadores, vendo quem tem condições ali, dos mais novos que os 2 times estão colocando em campo, de quem tem condições de jogar o Mundial. É isso daí, Virgílio, um abraço e até a próxima. Valeu, Vitor Ramalho, é comigo mesmo. Vitor Ramalho com o portal do Rugby Opina, ele que falou sobre a última rodada do The Rugby Championship, que acontece amanhã com a definição do campeão de 2015. Agora 1h mais 54 minutos, 1h54, mais conhecido como 6 para as 2, né? 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o último bloco do Estação Rugby Clube, e no último bloco tem a Mesoval especial com Veríssimo Barbeiro e José Segala, pioneiros na equipe de rugby do interior do Brasil, a Engenharia Bauru, imperdível, daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fica por aí que o Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Até já! Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta para o último bloco do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, aqui na Rádio Estação Web. Agora 1h mais 57 minutos, 3 para as 2, 28 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Você vai mandando sua mensagem pelo Twitter, @rugbyclube, ou pelo facebook.com/cultura rugby clube, usando sempre a hashtag cultura de rugby. Ouça nossos podcasts acessando soundcloud.com/rádio rugby clube. Visite o nosso site rugbyclube.com.br e participe aqui conosco pelo SMS WhatsApp 5182234805. Anota aí, 5182234805. É o
terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, 1 campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas, às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta, à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby, na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br. Faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo, hein? Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Você ainda tem tempo de participar do Quiz Sulbec de hoje, que pergunta: em um jogo de Rugby League, quantos árbitros há na partida? Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Você sabe? Se você sabe, mande a sua resposta aqui ao vivo para 5182234805 na forma de SMS ou WhatsApp e concorra a um brinde Sulbec. Tem muita gente já respondendo aqui. Daqui a pouco nós vamos divulgar a resposta para saber se alguém acertou. Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Você sabe? Mande sua resposta, 5182234805, participe e concorra a um brinde Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Agora é hora de chamarmos a mesoval especial do Estação Rugby Clube de hoje. Virgílio Neto e o Fernando Strongren, o Fernandão, conversaram com Veríssimo Barbeiro e José Segala, responsáveis pela primeira equipe de rugby do interior do Brasil, a Faculdade de Engenharia de Bauru, interior paulista. Imperdível, nós vamos conferir a partir de agora. Mesa Oval. Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, está aqui nesta tarde com duas lendas vivas do rugby nacional, José Roberto Segala e Veríssimo Barbeiro Filho. José Roberto Segala, pilar, e Veríssimo Barbeiro Filho, segunda linha da antiga equipe da Faculdade de Engenharia de Bauru, criada em 1972, a primeira equipe de rugby da história do interior do Brasil, numa época que só existiam equipes no Rio de Janeiro e em São Paulo. O time da Faculdade de Engenharia de Bauru foi o primeiro do interior do Brasil. Boa tarde, Fernando Strongen. Estamos com duas lendas vivas aqui do rugby nacional. Duas histórias assim em pessoa, que contam, e como eles contam bem as histórias e como está muito guardado na mente deles, né? Virgílio, boa tarde. Realmente a gente está aqui conversando com eles. É uma história que a gente está tentando resgatar no Estação Rugby Clube, mostrar essa cultura do rugby e valorizar isso, uma história que não pode ser esquecida, né? Não, de maneira alguma. Começar pelo seu José Roberto Segala. Seu Segala, boa tarde, é uma honra tê-lo aqui na mesa e a gente está conversando. Obrigado pelo tempo, obrigado pela entrevista. Quanta história, hein? Boa tarde, para nós é um prazer. Você exagerou nos chamando de lendas vivas, né? Mas nós estamos satisfeitos por estarmos vivos aqui, né? Realmente faz muito tempo, né? Mais de 40 anos essa nossa história, mas está fresca na nossa memória porque foi muito bem vivida, foi um período fantástico da nossa vida, né? E a minha participação no time de rugby de Bauru é uma participação diferente, porque o time era de alunos da Faculdade de Engenharia.
Eles é quem montaram o time em 1972, começaram inicialmente brincando, meia dúzia, foi aumentando, aquela coisa diferente, ninguém sabia o que era aquela bola, parecia um charuto, não conhecíamos as regras direito, mas tivemos uma ajuda do Jairo Bauer, do SPAC, lá de São Paulo, que veio gentilmente aqui, era amigo de 2 dos nossos jogadores, e veio para nos ensinar alguma coisa e treinar o nosso time. Começamos a fazer alguns amistosos, foram indo muito bem, não é? Eu assistindo os jogos e eles participando, Veríssimo jogando. Quando em 74 surgiu o convite para integrarmos, imagine você, o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro só tinha uma divisão, né? Não passavam de 8, talvez, quem sabe, 9 times, né? E nós, então convidados, precisamos reforçar o time. Aí é que, por ter um tamanho maior e ser um esportista, fui chamado por eles para integrar o time, na condição de professor deles, né? E foi uma participação realmente muito interessante, muito rica, que eu guardo na minha memória com muito prazer. Veríssimo, e o senhor? Como é que o senhor começou a fazer parte da equipe? Lenda está melhor do que senhor, hein? Porque o senhor é muito respeitoso, né? Mas realmente nós participávamos de uma turma de idealistas onde nós tínhamos 2 colegas que vieram de São Paulo estudar em Bauru, que eram o Zé Cláudio Linkiewicz e o Sherrington. São graças a esses 2 e a gente colaborando com a diretoria do Ciente e a diretoria do diretório acadêmico também da faculdade, que acabamos constituindo o time aqui de Bauru, inicialmente em 72, com uma bola, boa vontade, alguns treinos, um professor, depois conseguimos montar um time que acabou em 74 disputando oficialmente o Campeonato Brasileiro, assim como o Segala disse. Mas para nós era motivo de orgulho a gente estar disputando, primeiro porque o nível cultural, social dos times que apresentavam, dos clubes que se apresentavam até para fazer os treinos, para fazer os amistosos, era de alto nível. Então era muito bom essa integração com os outros times que existiam na época. Eu lembro do SPAC, Mackenzie, acho que a Técnica Federal, alguns outros que a gente sempre disputava. Pasteur. Então era uma integração muito rica para nós, estudantes de faculdade, e aprendendo um esporte novo. Todos nós ali tinham um esporte que já jogava. Uns no basquete, outros no futebol, e foram se adaptando para Bauru ganhar essa equipe, como você disse, que para nós nem na época enxergávamos isso, esse pioneirismo em termos de interior do Brasil, em termos de equipe de rugby. E hoje a gente vê com saudade, quando a gente vê que o rugby realmente está num desenvolvimento no Brasil, já presta a disputar a Olimpíada, que nós fizemos parte dessa história. E as regras? Como é que vocês faziam para saber as regras? Como é que era esse contato com os regulamentos, com as jogadas? Quem passava isso para vocês? Eu aprendia mesmo, como o Segala disse antes da entrevista, aprendia jogando? Praticamente aprendia jogando, porque na época, se você for ver naquela época, nem os narradores da TV Globo, então, o Léo Batista, ele não sabia a regra de tênis, ele não sabia a regra de vôlei, ele transmitia e não sabia. Você imagina o rugby, ele transmitia tudo, o Léo Batista, naquela época, né? O Thomas Koch ganhando aquelas batalhas homéricas e ele não sabia as regras. Então, para nós, não era novidade, nós também não sabemos as regras. Então nós íamos aprendendo nos treinos, nos jogos, nos amistosos, e sempre com essa interferência aí que havia e a liderança do Sherrington e do Zé Cláudio Linkiewicz, junto que depois veio o Jairo Pastorelli, que teve uma participação brilhante com a gente, foi um grande companheiro que ajudou a desenvolver o nosso trabalho aqui em Bauru. Chega lá,
qual é a lembrança mais bacana que você tem do time da Faculdade de Engenharia, do time dos alunos da Faculdade de Engenharia entre 72 e 74? O que mais vem à lembrança quando você se recorda daqueles tempos? Olha, na verdade, o time nosso, principalmente quando fomos entrar no Campeonato Brasileiro, ele tinha uma característica que era muito marcante. Nós tínhamos especialistas, vamos chamar assim, em algumas posições. Porque nós propositalmente escolhemos alguns atletas da faculdade, por exemplo, do time de futebol da faculdade, nós colocamos 2 que eram especialistas em chutar, faziam o kicker muito bem, né? Chutavam de qualquer posição do campo e conseguiam colocar a bola no H, entendeu? Nós tínhamos também algumas pessoas que, por treinamento talvez com artes marciais ou coisas desse tipo, eram especialistas em derrubar os jogadores adversários, licitamente, diga-se de passagem, mas não deixava o time adversário muitas vezes avançar. Então, com isso, a gente conseguia alguns bons resultados. A dificuldade nossa, você acabou de mencionar, era muitas vezes a ignorância das regras. Algumas vezes a gente cometia faltas ou sofria faltas que a gente não entendia nem porquê, né? Dependíamos de algumas instruções que o Jairo nos dava. Havia um outro problema sério quando entramos no campeonato, que os árbitros só falavam inglês, né? Então havia uma dificuldade de, inclusive, entender o que é que eles estavam falando, que tinham marcado, né? Eram algumas coisas que nos chamavam a atenção. Mas eu queria aproveitar e dar um destaque para você, em primeira mão para você também, né? Divulgar aqui que o nosso treinador físico, preparador físico da época, era o Nuno Cobra. O Nuno Cobra estava começando a sua vida como preparador físico aqui em Bauru, lecionando em grupos escolares e também na faculdade de odontologia. E quando o Nuno Cobra começou a ver os nossos primeiros jogos e viu que a gente ia disputar o campeonato, o Nuno se interessou e passou a dar treinamento físico. Mas era treinamento físico sem nenhuma especialidade para o rugby. Nós não tínhamos nenhum aparelho, não tínhamos absolutamente nada. Era treinar a gente em corrida, treinar a gente em algumas ações de força, né? Mas você viu aí, nós temos fotografias, então, com o Nuno Cobra, que depois ficou famoso no Brasil inteiro como treinador do Ayrton Senna, como autor de livro, né? O Nuno começou conosco aqui em Bauru. Perfeitamente. Fernando, que também faz parte aqui da nossa mesa oval desta tarde, alguma pergunta para fazer para eles? Na verdade, eu queria saber de vocês, estava até comentando a questão, Segala, do preparação física. Hoje a gente vê jogos de rugby na internet desse período, né, de seleções internacionais, que a gente tem acesso, e a regra é muito diferente do que é praticada hoje. Eu queria saber essa questão, se tinha muita... Como que vocês preparavam para lesão, principalmente porque eram todos atletas, se ocorria, como que vocês conviviam com essa questão, se chegava a ter algum tipo de acidente de... O pessoal na época era um pessoal... O nosso grupo era um grupo muito preparado fisicamente através de outros esportes. Ele era muito preparado. O Segala colocou a escolha dos especialistas aí, inclusive nós tínhamos 2 ponteiros direitos, que eram os pontas direitos, a La Garrincha, no nosso time de futebol, que eram os maiores marcadores, os corredores, Melito, o Marinho mesmo, quer dizer, então, que disparavam, mas eram já treinados para o futebol e não tinham grandes dificuldades. Naquela época ainda nós não sentimos uma brutalidade no esporte. O esporte ele era rígido, a parte do juiz, era um controle. E nós, no começo, inclusive 72, 73, nós éramos muito tímidos até dentro daquele esporte. Nós poderíamos ser rebeldes no futebol, no basquete, que a gente mandava, entendia, no vôlei, no tênis, mas no rugby a gente aceitava as regras e obedecia. Até 74. Depois de 74 nós já achamos que nós já éramos grandinhos. Porque aí foram pegando a cancha, né? Ganhou cancha, foi a hora que acabamos tendo até problemas de suspensão, isso e aquilo. Bom, mas a gente vai chegar até lá. Fernandão. Não, porque eu fico pensando principalmente quando a gente vê jogos antigos, assim, o Segala que foi pilar, você comparar o jeito como hoje é formado o Scrum, né? Você tem toda uma estrutura... você tem toda a coordenação de movimento, justamente, você vê aqueles vídeos dos anos 70, 80,
era uma outra coisa, você pensa assim, fala, nossa, quem era pilar realmente sofria. Hora para formar ali, devia sofrer montando direto, do jeito que tivesse pronto já entrava, não formava, do jeito que fosse, né? E, Fernando, era exatamente assim, né? Era na raça e na cara e coragem. E a única coisa que nós tínhamos, você está vendo aqui na sua frente um exemplar da camisa que nós possuímos na época, o máximo que nós conseguimos foi botar um pouquinho de acolchoado no ombro. Era o máximo que a gente tinha de proteção, né? Mas felizmente, o Veríssimo falou, havia um certo respeito, né, de não questionar, não entrar com maldade, né, não fazer as coisas com espírito de agressão e tal. Então você saía dolorido, mas não saía machucado. Você saía realmente acabado, né, mas não saía machucado, não. Era um tempo bom. Bom, 72, Bauru vivia o crescimento da cidade, o surgimento da Faculdade de Engenharia, todo o movimento acadêmico em torno da chegada de novos estudantes. Bauru progrediu muito com a chegada de vocês, eles falavam aqui antes da entrevista, 240 alunos por ano novos, e muitos ficaram depois de formados aqui em Bauru e fizeram parte do progresso da cidade aqui. Falando em termos de cidade, da comunidade local, dos bauruenses, como que a cidade abraçou a equipe de rugby Segala? Então, a cidade recebeu muito bem. Primeiro porque a engenharia tinha uma enorme respeitabilidade na cidade de Bauru, porque havia muito dinamismo. Os estudantes de engenharia promoviam shows enormes aqui na cidade de Bauru, para a cidade toda. Traziam os cantores famosos da época, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina, Simonal. Eram shows enormes. A primeira boate estudantil que a gente tem notícia de ter existido foi aqui em Bauru, também nessa época. Então havia uma participação de vida noturna da cidade junto com os estudantes, além do que, evidentemente, para as mocinhas da cidade de Bauru, não é? Os estudantes de engenharia eram ótimos partidos. Então a gente era muito bem visto pela sociedade local, porque as mães também sabiam que suas filhas estavam em boas companhias quando saíam com os rapazes da engenharia. A imprensa local dava cobertura, todos os nossos jogos foram reportados no jornal local, e nós naquela época na faculdade, também de uma forma pioneira, fomos uma das primeiras faculdades a ter um circuito interno de televisão. Então todos os nossos jogos eram filmados. E depois nós assistíamos os jogos coletivamente, quando a gente se reunia após os jogos, inclusive com o time adversário. Então havia uma confraternização muito grande. Você viu algumas fotografias, a cidade prestigiava, muito embora não entendesse nada, né? Mas a cidade apreciava aquela disputa. Mesmo nos amistosos, o nosso campo de futebol, que era onde a gente jogava, a gente amarrava 2 eucaliptos na trave de futebol, evidentemente, para formar o H, né? Ali é que a cidade comparecia. Portanto, houve muito prestígio para nós na época, por estarmos integrando o time de rugby em Bauru. Ô Veríssimo, sobre esses amistosos, com quem vocês jogaram naquela época, principalmente no começo ali na formação 72, 73, como que era feito, como que era organizado esses amistosos? Os primeiros amistosos foram com o SPAC, eu lembro. Acho que nós tínhamos um relacionamento com o SPAC e com o Mackenzie. Então foram os primeiros, nós repetimos várias vezes, depois fizemos alguns jogos com a Federal e o Nippon, e sempre esses jogos eram no sentido mais do entrosamento social e do aprendizado nosso, entendeu? Então era essa que a gente buscava, esse grupo sempre representando a Faculdade de Engenharia. Agora, o Segala colocou bem o seguinte: o pessoal estava preparado e estava com boa vontade, independente do esporte que ele viesse, ele vinha com boa vontade de aprender, de jogar, e se dedicaram muito. Era uma novidade na cidade que a cidade acatou. O Jornal da Cidade deve ter essas matérias arquivadas lá, que eu lembro que nós fomos buscar algumas. Nós tínhamos aqui as Olimpíadas Universitárias bauruenses que disputavam. O rugby não chegou a ter participação porque não tinha outro time, entendeu? Mas, então, essa geração da engenharia era uma geração esportista. E daí que nasceu esse interesse, graças sempre
aos 2 alemãozinhos que vieram fazer a faculdade, que são da nossa turma, o Xérito e o Zé Cláudio, que apresentaram a bola, o esporte, e a todos cativou. Chega lá, toda essa história teve um fim. E eu queria que resumisse um pouco desse fim e o que levou ao encerramento das atividades daquela equipe em 74. Então, esse último jogo nosso, dentro já do campeonato, ocorreu em São Paulo. Nós enfrentamos um clube do Rio de Janeiro chamado Rio-Niterói Cricket. Como nós tínhamos que ir ao Rio de Janeiro na primeira etapa, na primeira fase dos jogos, e na segunda, no retorno, eles teriam que vir a Bauru, e a distância era muito grande, houve um acordo para que os 2 jogos fossem realizados em São Paulo. Então nós fomos para São Paulo jogar no São Paulo Athletic Club, no Clube dos Ingleses, lá no SPAC. E o Rio-Niterói veio para São Paulo também. Só que o clube deles era um clube formado por gente mais de idade, eram engenheiros, eram técnicos, eram pessoas ligadas a empresas e quase todos eles estrangeiros, não é? E vieram com as suas respectivas famílias, inclusive, quer dizer, foi uma oportunidade interessante. Só que aconteceu o seguinte, ele já era um clube tradicional, já era um clube que por estar muito tempo, teoricamente teria que massacrar um time de garotos que estava começando, só que isso não ocorreu. De repente nós começamos a enfrentar eles de igual para igual. Atravessamos todo o primeiro tempo com 0-0, eles não conseguiram fazer um try. E no segundo tempo, o jogo também já tinha transcorrido quase 3/4 e estava 0-0. De repente, houve uma jogada desleal por parte deles, enquanto nós estávamos no scrum. Um deles acabou enfiando os dedos nos olhos do nosso principal jogador. E ao desfazer o scrum, o nosso jogador reagiu. Só que dentro do scrum o árbitro não viu nada, mas fora do scrum o árbitro viu a reação do nosso jogador. E aí expulsou o nosso jogador. Era o nosso principal jogador, um dos pilares junto comigo, chamado Adnan. E o Adnan ficou do lado de fora do jogo. E o Adnan era de descendência canadense, falava muito bem inglês. O árbitro não falava uma única palavra de português. O jogo prosseguiu e quando eles se aproximaram da nossa área num determinado momento, o árbitro apitou uma falta, digamos assim, que ninguém entendeu a razão dela. E ele dava justificativas em inglês, né? Nós não entendíamos direito o que ele estava falando. Resultado, o Adnan, que falava muito bem inglês, entrou no campo para poder interpretar, traduzir para nós e tentar entender o que ele estava apitando. Porque a sensação que a gente tinha é que ele inventou aquilo lá para o Rio-Niterói ganhar daquele time principiante, porque não estava conseguindo ganhar, a verdade é essa. E no momento em que o árbitro percebeu a presença do Adnan dentro do campo, como ele já tinha expulsado o Adnan e o Adnan estava de novo dentro do campo, ele encerrou o jogo dando vitória para o Rio-Niterói Cricket, né? E aí nós reagimos, evidentemente. E essa reação acabou resultando em confronto físico, infelizmente, né? Imagine você que estávamos todos juntos ali, porque estávamos num cantinho, já bem próximo da linha de fundo, né? 30 jogadores, os nervos à flor da pele e tal e coisa, um empurra, outro empurra, outro empurra. O resultado saiu realmente uma confusão ali. E por conta desta confusão, nós acabamos pegando uma suspensão por 5 anos. Ora, você imagine, uma faculdade de engenharia que dura 5 anos, não é? Os alunos são suspensos por 5 anos e acabou o time, né? 5 anos depois ninguém nem sabia mais o que era rugby aqui em Bauru. O pessoal que tinha incentivado já tinha se formado e ido embora, né? Muitos deles. Então, infelizmente, o time de rugby acabou desaparecendo nesse episódio. Isso aí foi no segundo semestre de 74. Fernandão. Não, eu queria ouvir de vocês também, um pouco antes desse fato, como que foi quando foi convidado para jogar o Campeonato Brasileiro? Como que foi participar e fazer os jogos? Vocês comentaram que tiveram um time principiante, um time de universitários enfrentando clubes
formados principalmente por profissionais e bastante clubes estrangeiros, como era o caso da época. Como que foi essa experiência para vocês? O Veríssimo já disse, e disse muito bem, foi enriquecedora. Porque, por exemplo, eu me lembrei agora de um clube que havia naquela época, não sei se existe ainda hoje, mas chamava-se Linhas Corrente. Era uma fábrica, não é? Onde muitos dos profissionais da fábrica, dos engenheiros, dos diretores, né, que eram estrangeiros, né, jogavam. Então você veja, era o nosso time era um time ainda de estudantes de engenharia, alguns ainda recém-ingressados, enfrentando profissionais no sentido, não profissionais no sentido do rugby, mas profissionais no sentido de formados, né? Pessoas já engenheiros, muitos deles, diretores de empresa. Para nós aquilo foi um período porque havia confraternização depois dos jogos, né? Tanto antes quanto depois, nós sempre nos reuníamos, nos confraternizávamos, né? E para nós então isso aí foi realmente muito interessante. O crescimento daqueles jovens, isso fez uma diferença muito grande. Veríssimo, para finalizar, como é que é sentir hoje, ver e assistir esse crescimento do rugby no Brasil, que está tendo exponencial e muito grande? Como é que é ver esse crescimento hoje, sendo que vocês fazem parte dessa história e tudo isso começou há um pouco mais de 40 anos? A gente fica muito feliz. Eu fiquei já muito feliz há um pouco tempo quando eu percebi que aqui em Bauru estava desenvolvendo um grupo novo aí com os Javalis, né? Então, quando eu vi pelo jornal os jogos, eu até quis ir assistir, acabei não tendo condições de assistir aquele jogo por um compromisso particular. Mas e a hora que você vê notícias, jornal, rádio, televisão, e vê aí que nós vamos ter o rugby na Olimpíada e com o Brasil participando, é motivo de orgulho, né? Porque a gente participou da história de desenvolver esse esporte pelo interior, e a gente, tanto Segala como eu, que tivemos uma oportunidade, inclusive aqui em Bauru, de termos sido eleitos vereadores, quer dizer, uma parte política nossa desenvolvida. A gente sempre lutou pelo desenvolvimento da cidade, pelos ideais da cidade, pelas coisas boas da cidade. E quando a gente conseguiu colocar no mapa Bauru que o rugby brasileiro, eu acho que é muito bom, sem esquecer todos os nossos colegas que formaram esse grupo e que foram abnegados na época, se prontificando a viajar, largar, rachando as viagens. Quer dizer, as despesas eram todas por conta nossa. Não tinha essa, não. Não tinha patrocinador, não. No máximo, o diretório fazia a camisa, pagava lá um refrigerante. Quer dizer, não tinha essa. A gente jogava por amor, por vontade de realmente participar desse momento lá. Então, a gente vê com orgulho. Eu me sinto orgulhoso de ter participado desse momento do início do rugby no Brasil e São Paulo. Perfeito. Bom, quero muito agradecer a entrevista, pelos momentos compartilhados, por toda a história que vocês passaram pra gente, e isso nos dá muito orgulho e vontade de seguir mais em frente a isso. Obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem pelo rugby do Brasil com toda essa história. Segala, muito obrigado. O prazer foi nosso, a gente que agradece a oportunidade que você está nos dando. Você estava perguntando ao Veríssimo e eu estava pensando aqui. Tem uma coisa, por exemplo, que me dá muito prazer. Hoje, às vezes, acontece da gente estar num ambiente coletivo, né? E, de repente, no televisor aparece um jogo de rugby. E aí, normalmente, as pessoas que estão assistindo não sabem nada. E eu começo a dizer, isso aí é um try, isso aí é um scrum, isso aí é... As pessoas olham para mim e falam, como é que você sabe? Você estudou isso? Não, eu joguei isso aí. Né? Então isso dá muito prazer. É uma coisa que, como disse o Veríssimo, dá muito orgulho pra gente. Veríssimo, muito obrigado. Obrigado a você, parabéns para vocês pela iniciativa aí de manter o site, de fazer essa divulgação, esse trabalho de vocês aí, de você, Fernando também colaborando aí, e vai em frente. Fernandão, obrigado, que história rica, né? É uma história muito rica mesmo, como a gente estava conversando na semana passada, teve a ideia de fazer esse bate-papo. É uma história que quando eu conheci ela, quando eu ainda jogava no Javalis, eu já fiquei extremamente emocionado, e hoje ter essa oportunidade de a gente sentar aqui, conversar, bater um papo, saber mais da história e agora
divulgar para todo mundo no Brasil através do Estação Rugby Clube é muito legal, uma oportunidade única. E é por isso que estamos aqui. Este foi a Mesoval desta sexta-feira. Siga agora com a programação normal da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, dentro do Estação Rugby Clube, que é... Cultura de rugby. Um grande abraço. Valeu, grande abraço Virga, grande abraço Fernando Strongren. Que Mesoval sensacional, hein? Conversaram com o Veríssimo Barbeiro e o José Segala, pioneiros na primeira equipe de rugby do interior do Brasil, a Faculdade de Engenharia de Bauru, interior paulista. E seguimos agora com o Estação Rugby Clube. Vamos ao Quiz Subec. Estação Rugby Clube. Quiz Subec. Pois é, e o Quiz Subec de hoje perguntou: quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Nós perguntamos durante todo o programa: quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? Bom, muitas pessoas mandaram respostas aqui e agora a gente vai divulgar a resposta dessa pergunta. Quantas pessoas constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League? A resposta correta é 5. 2 árbitros de campo, 2 auxiliares de linha e 1 auxiliar de mesa. Portanto, 5 é o número de pessoas que constituem a equipe de arbitragem de um jogo no Rugby League. Apesar de todas as respostas que nos mandaram aqui pelo 5182234805, ninguém acertou. Portanto, Aldo, acumulou para a próxima semana. O Quiz Subec estará de volta com mais uma pergunta e você participa aqui conosco pelo 5182234805, concorrendo sempre a um brinde Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, nosso programa está terminando. 2 horas mais 30 minutos, 2h30 da tarde, 27 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. E a gente manda um grande abraço a todo o pessoal que está curtindo a programação da Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube, ao Leonardo Dias e ao Caio Amaranto de Santa Maria, a Fábio do Serra, a todo o pessoal do Charrua, que amanhã tem um confronto contra o San Diego pela Taça Tupi lá na Ípica, na Zona Sul, minha querida Zona Sul, ao Rodrigo Brandão, ao Júnior dos Santos em Porto Alegre, aqui também a Simone Lindner, ao pessoal de Sapucaia do Sul, a Tassiane de São Leopoldo, toda a galera lá do Imborés Rugby Clube. Inclusive a gente quer deixar aqui um grande abraço a Clarice Couto do Imborés Rugby Clube, do Vitória da Conquista também, né? Um grande abraço a todo esse pessoal, a Paula Ishibashi e a Dani Olhos de Jade. Segundo informações do Manuel Cabral, no último dia 3 de agosto, a Dani fez a cirurgia na clínica Oftalmoclin e graças a Deus ocorreu tudo bem. A cirurgia durou em média 30 minutos e a gente manda um grande abraço a Dani. Boa recuperação, Dani. Os olhos de Jade, portanto, da Dani Olhos de Jade, estão voltando a brilhar. A gente fica muito feliz em ter acompanhado toda essa campanha que foi feita para Dani através do Manuel Cabral, aqui do Virgílio Neto, todo o pessoal aqui do Estação Rugby Clube. Um grande abraço a Dani, um grande abraço a Clarice Couto, toda a galera do Imborés Rugby Clube, ao Vitória da Conquista, ao Manuel Cabral, que não participou hoje conosco, mas estará de volta na semana que vem. A todo o pessoal aqui, o Júnior, pessoal lá de Vitória da Conquista, a Paulinha Ishibashi, a Edna Santini, aqui, quem mais aqui? O João Gabriel de Curitiba, no Paraná. Todo esse pessoal que participou aqui conosco, o Rafael Sanguinetti lá de Recife, Pernambuco, Praia da Boa Viagem. Como é que tá por aí o tempo, hein, Rafael? Deixa eu ver quem mais aqui. O Luciano e a Luciana de Belém do Pará. Tem uma galera ouvindo o Estação Rugby Clube. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima sexta-feira a gente está de volta. Estação Rugby Clube. Para terminarmos, em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby que são para a eternidade. E esta é do renomado ator e diretor de cinema Clint Eastwood. Meu tio jogava rugby. Meu pai jogava futebol americano e eles debatiam qual esporte era mais duro. E chegavam na conclusão de que o rugby era mais. É um grande esporte de equipe que, para ser bem sucedido, todos têm que jogar no mesmo nível.
E com essa frase de Clint Eastwood, termina aqui a edição de número 92 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Nova edição na próxima sexta-feira, à 13h, logo depois do informativo Nada Além de 2 Minutos. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Eu volto na programação da Rádio Estação Web logo mais às 10 da noite com Black Music para todos, fechando a Black Friday da Rádio Estação Web, que começa com Disco Nights às 8 da noite. Fique agora com o restante da nossa programação. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Tchau, tchau. Um grande abraço. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.